que é a... Então, olha, o ceticismo, ao qual você se referiu, o ceticismo é uma escola filosófica grega, É só puxar o microfone pra cá. como tudo que importa, né, na sua origem em filosofia, é uma escola filosófica grega que o cético, a própria expressão, né, skepsis, significa alguém que examina, que observa e acumula um repertório gigantesco de informação. Tem água por aí? Tem que... Ah. Tem a ver com desconfiança? Ele é um desconfiado? Ele é um cara que... Obrigado, ele acaba ficando desconfiado, acaba ficando lento em aderir a crenças. Ele não emite uma opinião de pronto sempre, ele rumina mais... Jamais. As ideias, entende? Ele tende a respeitar certos hábitos, Hábitos? costumes. Ah, tá. Sabe, em Roma como romanos, como se costuma dizer, como sempre se disse. Sim. Quer dizer, e por quê? Mas ele não está associado ao conservadorismo por conta disso, então. Então, politicamente, se você pegar, por exemplo, David Hume, grande cético escocês do século XVIII. O David Hume é diretamente um ancestral do pensamento conservador britânico. Tá. Aí se você pega Michael Oakeshott, século XX, há uma costela cética muito forte no pensamento conservador britânico, que advém justamente da suspeita de que você deve mexer nas coisas com calma. Porque como a gente não sabe direito como elas funcionam, Você pode ter um efeito pior do que o que estava, né? então há um elemento conservador na posição cética desde a Grécia, Perfeito. porque o cético, como ele duvida da razão, mas não é porque ele defende você ser estúpido, mas ele duvida mais do racionalismo do que da razão. De alguém que acha que tudo se resolve racionalmente e que você pode fazer engenharia de tudo no mundo. Como há uma dúvida muito forte em relação a isso, então o ceticismo ele pode levar em conta que certos hábitos deveriam ser respeitados simplesmente porque eles existem há muito tempo e a gente não sabe direito ao que eles respondem. Vou dar um exemplo clichê. Tá. Respeite a sua avó. Respeite uma pessoa mais velha. Tá. Isso tá entranhado na gente e a gente não sabe onde começou, mas... Muita gente acha que isso não é importante hoje em dia. Você pega uma menina de 13 anos porque pintou o cabelo de azul, certo? Certo. Ou porque tem dificuldades de relacionamento na escola, ou porque está numa bolha das redes sociais que xinga alguma coisa, ela parte do pressuposto de como a avó dela não sabe mexer em iPhone, ela é estúpida. É. Então, na realidade, se a gente for falar que alguém é estúpido na relação, é a menina de 13 anos. Ou porque dá uma opinião política... Porque, que na ela não verdade, ela não sabe porra nenhuma de porra nenhuma. Ela sabe lá coisas, ela pode até ser um gênio digital em algumas coisas, né? Ou menino ou menina. Sei. Não é uma questão de gênero, né? Eu normalmente não entro em discussão de gênero porque me dá sono. Concordo. É um assunto que me dá sono. Então, assim, mas, portanto, a ideia de que você deve levar em conta certos hábitos e costumes que circulam em famílias ou em pessoas de uma geração para outra, não significa que você deve se submeter a tudo. Uma das coisas que o ceticismo ensina para você é que não há conclusões definitivas. Isso é muito difícil quando você não amadurece. É. Quando você fica infantil. Só jovens infantis acreditam que eles entendem o que está acontecendo no mundo. Cheio de certezas, né? É. Eu já fui assim, eu sei como é. É bom, todos nós fomos, né? Então, assim, Tem muita certeza. quanto menos você sabe, Como ninguém- mais certeza você tem. Como ninguém tá vendo isso? Só eu tô vendo. Só eu tô vendo. O homem não foi à lua. Sou eu o único que está descobrindo isso. Exato isso. Que o homem não foi à lua. Então, e isso é uma coisa que já no Sócrates, filósofo grego, que todo mundo conhece, considerado patrono da filosofia e tal,
uma das grandes máximas do Sócrates era justamente quanto mais sei que nada sei. É. Isso não significa que você é uma besta no final do dia. Significa que você é mais cuidadoso, você sabe que você errou num monte de coisas que você pensou, que você deve ser mais lento nas suas conclusões. Isso é uma coisa. Cinismo. O cínico é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Certo? Essa é uma ideia clássica no pensamento inglês, né? Oscar Wilde falava isso. Por quê? Porque o cínico é alguém que descobriu que há uma artimanha e uma baixaria circulando no mundo e que praticamente todo mundo é vendável e tudo é comprável e, portanto, se mente muito, e daí ele conclui que, como ele sabe que tudo tem um preço, ele perde de vista a questão de que, apesar de que isso é verdade, existem valores em circulação no mundo. Sofrimento, resolução de problemas, algumas pessoas são mais responsáveis do que outras, algumas pessoas assumem responsabilidade em relação a filhos, ou quaisquer outras situações, mesmo que no final você não tenha certeza que vai dar certo. É. Entendeu? Então tem uma diferença entre a posição cética e a posição cínica. Então, em relação à política, por exemplo, a tua pergunta veio daí, não resta dúvida que você acreditar, por exemplo... O cético não necessariamente é pessimista. Não é necessariamente pessimista. Porque, inclusive, o cético ele tem um otimismo escondido no coração, que é o seguinte: até hoje a gente não se matou totalmente. Tá. Então, talvez alguma coisa certa a gente faz. Tem Então, feito desde a pré-história. Em alguma coisa que não necessariamente sabemos. Exato. Onde. Entende? Entendi. Talvez a gente não saiba onde. Mas alguma coisa, desde que a gente surgiu na face da Terra, como se entende do ponto de vista científico até hoje, a gente fez muita merda, mas até hoje a gente está aqui. O que não garante que vai estar na frente. Mas, porém... Funcionou até aqui. Funcionou até aqui. E isso, na realidade, é a base das religiões de culto dos ancestrais, né? É justamente isso. Que os ancestrais nos legaram o mundo, e a gente não tem certeza se vai legar o mundo para ninguém. Exato. Talvez a gente foda tudo achando que é muito inteligente. Mas em relação à política, o ceticismo, ele é necessário. Ele é necessário, inclusive para você atentar para o fato que não existe salvador da pátria, que a política é uma arte da mentira, que existe uma dimensão de circo,